nosso trabalho, baseado no projeto de Prolicem, é intitulado O Campo Jornalístico Midiático na BNCC, Aspectos Metodológicos para Séries Finais do Ensino Fundamental, e é composto pelas discentes Júlia Siqueira e Caroline Kimberly como bolsistas e Luana Luiza como voluntária, e coordenado pela professora Edjane de Assis. Esse projeto possui caráter qualitativo e interpretativo e teve como objeto de pesquisa a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. Tivemos por objetivo estabelecer a vivência com o processo de elaboração dos conteúdos da língua portuguesa voltados para a abordagem dos gêneros jornalísticos midiáticos. Utilizamos como referencial teórico, além da própria BNCC, os pressupostos teóricos da análise do discurso francesa. Essa teoria nos deu subsídios para nossas análises, que partiram da necessidade da democratização do conhecimento. Nesse sentido, nossa principal questão foi pensar em como articular os gêneros midiáticos com as teorias voltadas para a leitura e compreensão de sentido. Quanto aos procedimentos metodológicos, em primeiro momento, realizamos encontros via Google Meet, no qual discutimos textos voltados para a análise do discurso aplicada à análise de gêneros jornalísticos. Em segundo momento, fizemos a análise da abordagem do gênero midiático em questão, segundo a BNCC, pensando em atividades voltadas para os alunos do ensino básico. E na fase final, elaboramos o relatório de projeto baseado em nossas discussões. Bem, a respeito do histórico e estrutura da BNCC, nós sabemos que ele é o mínimo de conteúdos, né, basilares para a educação básica, uma diretriz, e teve o seu início a partir da Constituição de 88, no artigo 210. E, bem, foram cerca de 20 anos para que fosse de fato colocado em prática, né? Porque ajustes precisavam ser feitos. Então, esse documento ele é focado em competências, né? O que significa dizer que após todos os anos de educação básica que o aluno tiver, ele vai ter que sair da escola sabendo lidar com essas competências, que é a saber, né, valorizar e utilizar os conhecimentos que foram construídos para que ele explicar a realidade, né? Então, essas competências, elas são colocadas dentro das 5 áreas do conhecimento, né? Ciências da natureza, ciências humanas, matemática, suas tecnologias, as linguagens e os conhecimentos religiosos. Então, dentro do componente da língua portuguesa, os alunos eles vão colocar essas práticas sociais, né? Entendendo que são diferentes linguagens e são organizadas em 4 eixos, né? A oralidade, a leitura, a produção escrita e multissemiótica, a semiótica e a análise linguística. Com nossos debates e leituras compartilhadas, nós percebemos uma lacuna no que diz respeito à abordagem dos gêneros jornalísticos na BNCC. Isso porque, apesar do documento prever que nos anos finais do ensino fundamental os alunos sejam estimulados a desenvolver a criticidade e a interação dos conhecimentos acessados nessa fase, a BNCC ainda não aborda o gênero jornalístico enquanto um meio de propagação ideológica, e as análises deste gênero são mais estruturais. Além disso, nós analisamos propostas pedagógicas que possuem o objetivo de tratar os textos jornalísticos em sala de aula e percebemos a existência de um interesse maior em desenvolver habilidades para a mídia do que sobre a mídia, visto que há pouco contato dos alunos com análise de elementos discursivos produzidos em contexto real, da interação entre o texto jornalístico e o leitor, a comparação entre diferentes veículos, entre outras questões. Dessa forma, concluímos que a abordagem dos gêneros jornalísticos como um meio de propagação ideológica também permite que o aluno desenvolva habilidades para diferenciar esses gêneros, identificar questões identitárias produzidas em cada discurso, perceber como os elementos utilizados em cada discurso na mídia influenciam na interpretação individual dos textos, reconhecer notícias falsas e sensacionalistas. Essas são as nossas referências. E, por fim, agradecemos à Universidade Federal da Paraíba e à professora Edjane pela seleção de orientação, que não apenas promoveu uma experiência muito rica para nossas discussões, mas possibilitou um debate que traz contribuições muito relevantes no ensino e que potencializa os saberes dos alunos. Muito obrigada.